Ora viva, muito boa noite, caro internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Debate Político. Hoje, sexta-feira, nós trazemos temas a serem arrolados nesta mesa de discussão. O primeiro a ser discutido, sem mais delongas, é a relação ao Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, que deteve muito recentemente, em anúncio já emitido à imprensa, um funcionário das alfândegas supostamente envolvido no caso 3,7 toneladas de droga. Estamos a falar de fentanil, uma droga altamente letal, especialmente nos Estados Unidos, que tem vindo a matar diversas pessoas. Recorda-se que a mesma foi apreendida no aeroporto internacional de Mavalane, mesmo cá na cidade de Maputo, e já houve detenções. Com esta mais recente, somam-se 4 do total que o SERNIC tem para levar, então, à barra da Justiça, especialmente ao Tribunal. Nós começamos com este tema e se quiser saber quais são os outros mais, que são mais 2 a serem discutidos nesta mesma mesa, fique connosco até o final desta transmissão do debate político. Caro internauta, que comece o debate. Começamos mesmo com este tema, tal como já anunciado, vou imediatamente para si, Orlando, sei que é jurista, a pessoa possivelmente mais indicada para ser ouvida em primeira mão pelos nossos internautas em relação a este tema. É algo que preocupa, no entanto, também traz um certo alívio, afinal de contas, o Serviço Nacional de Investigação Criminal deteve um funcionário das alfândegas, mesmo depois da autoridade tributária ter dito que a mesma não está envolvida com esse tipo de assuntos. No entanto, não deixou ou não descartou a possibilidade de haver funcionários que se envolvessem em casos de corrupção, até mesmo tráfico de drogas. Como é que olha para este caso? Acredita que demonstra uma certa fragilidade nas instituições públicas ou então é algo que vem mostrar que o SERNIC realmente vem a trabalhar em prol daquele que é o combate tanto à corrupção como também ao tráfico de drogas, especialmente as perigosas em Moçambique? Muito boa noite. Muito boa noite a telespectadores que nos acompanham a partir do Facebook, YouTube e outras plataformas digitais. Extensiva saudação para o professor Gonçalves, reitor da Universidade Jacob. Muito boa noite. Boa noite ao analista político, colega do painel, Tony Mulungu. Boa noite ao professor Pangaia, pela tua presença também como companheiro do painel. Dizer que neste tema das detenções, que assim que é a sua questão, que foram praticamente efetuadas pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal, aqui posso dizer que não há nenhuma confirmação sobre o envolvimento direto do agente que é servidor da tributária, alfandegário. Simplesmente o que aconteceu é que há uma suspeita deste funcionário por ter facilitado a entrada desta droga. Então significa que quando há suspeita, não há ainda a certeza das instâncias judiciais, ele ainda gosta de presunção de inocência. O que tem que se fazer é saudar a intervenção pronta do Serviço Nacional de Investigação Criminal, afinal de contas, é o dever desses agentes nessa instituição para a questão das detenções, que estão havendo suspeitas, e que esta matéria passa para o tribunal. E o tribunal, consoante o que vai ser aflorado no processo, aí sim vai ver se há uma ligação direta entre os factos narrados e o ato praticado. Não havendo ligação direta entre este ato e com o agente, praticamente o agente ele terá que ser absolvido, e havendo suspeitas, indícios bastantes, evidencia que ele foi o agente que facilitou ou envolvido de forma direta, também o tribunal fará o seu juízo. O que neste momento está-se a correr a questão do processo ainda de instrução, né? Essa instrução vai culminar com o desfecho deste caso. Aí sim, talvez, teremos uma informação clara, mais exaustiva com o Serviço Nacional de Investigação Criminal, se há ou não envolvimento. Porque no aeroporto tem sido normal, né? Haver facilitações de entrada de drogas naquele lugar, mas eu creio que
o trabalho do Cernic vai evoluindo em tempos e ali, como nós sabemos, tem muitos trabalhos multissetoriais, equipes que estão no mesmo trabalho para a questão de esclarecimento ou talvez de qualquer situação de entrada e saída de drogas possa haver a proibição. Sendo assim, eu acho que há um porém. Como que se justifica aquela mercadoria que dizem que foi facilitada pelo seu agente? Anteriormente tinham dito que estava no armazém. Estava sendo guardado no armazém por suspeita, porque havia mistura de droga, não sei o que e tal, que tinha-se dito que esta droga era medicamento para uma farmácia ou hospital. Então, como que o próprio alfandegário armazena esta droga e, contrapartida, o próprio agente é que facilitou a entrada. Então, eu acho que há umas informações que não estão claras. O próprio Cernic também a contradizer sobre esses assuntos, a gente não entende qual é o verdito final, mas neste momento, como a informação está nas instâncias judiciais, tem fé que haverá todo o esclarecimento e não havendo o envolvimento deste, volta com nossos trabalhos normalmente, porque é o passo que se segue. A informação que pode ser difundida talvez para ganhar o crédito de forma assim populacional, ideia assim das comunidades ou das cidades por aí tal, pode haver essa sensação de que de facto estão a trabalhar. É preciso haver muito melhoramento nas abordagens técnicas e operativas no Cernic, principalmente quando trata de uma informação desta natureza. Isto vai dar crédito à própria instituição, vai dar crédito aos próprios agentes atuantes. Porque se há uma precipitação de uma informação desta natureza que ainda não foi esclarecida, simplesmente correr para dar à imprensa, para correr com o tempo, eu acho que não é bonito. É preciso obedecer os passos, as fases, e depois ver, dar um pronunciamento. Correr com a informação não significa que é aquilo que realmente aconteceu, mas obedecer as fases e ver, dar uma informação de forma mais evidente, mais apurada, uma informação concisa, significa que há um profissionalismo desses agentes. Não precisa dar, por exemplo, é um suspeita. Exato. E descobre-se que ele não é envolvido. Como é que fica a imagem dele, a reputação, a dignidade dele como pessoa? Ele, fora de ser funcionário, é pai de famílias. Então, essa situação é recorrente nas nossas instituições, correr com a informação, sujar alguém. Já vimos muitos casos. E depois, o mais caricato, posto isto, depois do desfecho no juízo, que é o tribunal, nunca vimos uma instituição voltar a dar um desfecho. Termina por aí. Vimos a situação nos anos passados, de que era a diretora da cidade da migração. Houve muita imprensa. Aquela senhora foi absolvida, a imprensa não deu mais seguimento do assunto e mesmo a instituição não falou mais nada do assunto. E está ali o assunto, a senhora a trabalhar normalmente. Mas como que fica a imagem? Então eu acho que aqui é preciso haver uma também responsabilização por parte da instituição, inclusive até da própria imprensa, porque inicia uma informação e não deu seu termo. E isso é recorrente. Mesmo em outros casos específicos, questões da LM, por etc., só dá o início. O desfecho, ninguém sai, ninguém tira. E como é que fica a informação? Então é preciso terminar as informações. Por mim, deveria seguir esse tempo, concluir todas as fases, depois dar algum pronunciamento. Ou dava a conferência de imprensa anunciando o trabalho que está sendo feito. Então, isso credibiliza a imagem da instituição, dá valor aos agentes atuantes e também protege a imagem da pessoa suspeita. Muito bem. Sim. Muito bem. Muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando, por estes pontos e também os conselhos que deixa não apenas para a imprensa, como também para as restantes autoridades. Magnífico reitor, muito boa noite. Temos este primeiro tema a ser discutido sobre a detenção para efeitos de maior investigação de um funcionário das alfândegas, possivelmente envolvido neste caso de tráfico de 3,7 toneladas de fentanil, uma droga sintética. Magnífico reitor, o que a entrada de uma droga sintética como esta diz sobre Moçambique como rota de narcotráfico internacional? Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado. Primeiro quero agradecer à FTV por ter me honrado mais uma vez cá estar para dar algum ponto de vista, alguma análise, aquilo que vê do coração e alma. Em segundo lugar, permita-me que eu saúde
os meus colegas aqui no painel, começando pelo meu vizinho aqui, o Dr. Orlando, ao Dr. Mulungu e ao Dr. Pangai, sem pôr de lado o nosso moderador. Muito obrigado. Também quero saudar os telespectadores, aqueles que acompanham este programa a partir das suas casas ou usando a internet, Facebook, YouTube, etc. Então, também quero agradecer e saudar a este maravilhoso povo moçambicano. Relativamente à questão das drogas, da droga, como que consegue entrar neste país, e depois temos pessoas já detidas. Eu penso que primeiro, como sabe, aquela droga é uma das drogas que está em maior circulação no mundo. É uma droga que se costuma dizer assim, se é essa a linguagem correta, tem muita aceitação, envolve muito dinheiro. Esse é um lado. Mas também nunca podemos esquecer que o crime organizado ele é transnacional. Tem várias pessoas, a partir do local de proveniência, de embalagem, as pessoas que estão envolvidas nisso são chamadas pessoas que fazem parte da rede de criminosos intercontinentais e transnacionais. Logo, não podemos colocar de lado que esse processo todo seja uma parte, portanto, desse crime organizado. Um elemento importante que eu devo aqui também sublinhar é de saudar o Serviço de Segurança do Estado, o CERNIC, neste caso, portanto, que é uma estrutura que tem velado por esse assunto, e não só ela, como também há outros intervenientes que, direta ou indiretamente, estão a trabalhar no desmantelamento do crime organizado no país. Então temos que encorajar essa polícia judiciária, e isso é o resultado também de um chamamento da vontade, como costumamos dizer, de uma grande vontade política de combate contra portanto, o crime organizado. Então, temos que encorajar para que isso não seja só nestes dias, mas seja uma questão contínua. Aliás, depois das mudanças, remodelações que já aconteceram a nível da Procuradoria-Geral da República e a nível, portanto, deste serviço que passou a fazer parte como mão direita da Procuradoria-Geral da República, estamos acompanhando os desenvolvimentos de combate contra o crime organizado, contra o tráfico, incluindo mesmo as questões de sequestros. Então, é uma mudança necessária. Não esqueçamos também que há outros, né, que estão ligados nisso. Estou a me referir ao Serviço de Segurança do Estado, que temos novo timoneiro, e quer dizer, são pessoas comprometidas pela causa do povo, pela causa deste país. Por isso que num dos canais televisivos, quando era para a nomeação, ou depois de ser nomeado, já não me lembro em que circunstâncias teria sido, colocava-se em causa a imagem. E nós dizíamos, nós conhecemos as peças que estão sendo indicadas para esse tipo de serviço. E estamos a ver agora, embora ainda não conseguimos combater em 100%, mas também o nível de desenvolvimento do crime organizado já não é como no passado, que era facilmente, agora já se utilizam outros mecanismos para poder fazer a questão desse crime organizado. Entretanto, agora, nós temos que preservar a imagem
do agente, porque o agente, neste momento, ainda, como o doutor Orlando dizia, é inocente, porque ele foi detido agora para a investigação. Entretanto, ainda ele tem esse direito de preservar a sua imagem. Por quê? Porque ainda não passou pelo julgamento e ver até que ponto ele está envolvido diretamente. Então, eu penso que nos próximos momentos, depois de se tratar o assunto, a questão do julgamento, etc., então vamos ter elementos suficientes de dizermos que, de facto, o fulano é um criminoso, o fulano não é criminoso. Muito Obrigado. bem. Muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Professor Pangaia, já agora muito boa noite. O Cernic diz que há fortes indícios e já há também dos confessos. A investigação, na sua percepção, está a seguir o caminho certo para chegar não apenas àqueles que são os executores, mas também à base? E como é que, na sua percepção, deveria seguir então a linha de investigação para poder alcançar também financiadores, até mesmo beneficiários deste sistema de narcotráfico? Muito boa noite. Boa noite para si, boa noite, colegas do painel, boa noite, telespectadores. Mais uma vez, estamos aqui para poder partilhar o nosso ponto de vista relativamente a essa situação de droga que entraram no nosso país, uma quantidade de 3,7 toneladas de drogas que ataca o sistema nervoso e traz consigo a depressão, traz consigo várias consequências na vida humana e, graças a Deus, essa droga foi detetada, que tinha sido declarada como sendo vitaminas. No entanto, uma equipe conjunta de controle de mercadorias do aeroporto conseguiu averiguar e detectou que, afinal de contas, não se tratava de vitamina alguma. No entanto, se tratava de uma droga extremamente perigosa para o nosso país. No entanto, essa detenção dessa droga e desse agente alfandegário, isso já pode-se especular que a rede dos criminosos conseguiu infiltrar os seus agentes nas instituições para poder fazer circular as drogas dessa quantidade. Nunca jamais foi vista uma situação dessa nos últimos anos, quantidades enormes dessa de droga. Estava a falar aí de eram 1.500 quilogramas que estavam divididos por alguns frascos de 2,2 quilos para cada e num total de 50 caixas. Só para poder ver, estamos a falar de 50 caixas que conseguiram ser embaladas e entrar num avião e ser descarregadas no nosso aeroporto e até ir cair nos armazéns. Então mostra claramente aqui de que há uma rede organizada que está a conseguir ludibriar as nossas instituições e fazer passar a essas drogas. Infelizmente, é o que está a acontecer. A expectativa de todos nós é podermos deter a fonte dessas drogas. Porque, pelos vistos, aquele nigeriano único e mais 3 moçambicanos que até agora já estão nas mãos das autoridades, duvida-se bastante que sejam as fontes. Provavelmente sejam aquelas que cumpriram uma certa atividade. Então, precisa-se aqui de poder se investigar a fundo para poder pegar a fonte daquelas drogas. E dificilmente isso
poderá ocorrer, tendo em conta o cenário que tem havido nos dias de hoje. Mas vamos dar fé de que a Cernic, depois da mudança profunda que houve e também de ter recebido os materiais, aparelhos para poder dar maior ênfase à investigação, possa se chegar até lá. Está-se a estragar aqui muitos jovens em fato do consumo das drogas, e o nosso país, aqui na vizinhança da África do Sul, já foi acusado de ser o corredor da droga. Lembre o filho do antigo presidente Thabo Mbeki, já havia falado disso, fez um discurso extremamente forte, desencorajando os sul-africanos a poderem buscar essas drogas que passam pelo nosso território. E é muita pena isso acontecer. Mas acreditemos que melhores dias poderão vir. Eu iniciei a poder apresentar essa questão para fazer uma ponte. Tenho um ponto prévio relativamente à denúncia em que o ativista Adriano Novunga, representando o CDD, no dia 4 do presente mês de junho, foi à Procuradoria da cidade de Maputo para poder perceber o quão anda o processo que a CDD submeteu, denunciando a morte, os autores da morte de Elvino Dias. E ele, segundo Adriano Novunga, dizia que foi lá para poder pressionar para que o processo ele possa seguir, tendo em conta que o processo foi submetido na Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral da República, por sua vez, fez descer esse processo à Procuradoria da Cidade há já bastante tempo, mas, no entanto, o processo não está a subir para o tribunal e ser julgado. Então, Novunga, em representação do CDD, diz que estava ali para poder pressionar. Mas naquele dia não conseguiu e foi remarcada a reunião para uma segunda-feira a seguir. Só que depois de lá não sabemos se a reunião aconteceu ou não, e era importante que o CDD venha efetivamente explicar o que terá vindo. A reunião ocorreu e qual foi a resposta da Procuradoria da cidade com relação a essa morosidade do processo que foi submetido como sendo uma denúncia e que até então ainda não está dito nada. Por que disso ali? É que precisamos estancar as mortes no nosso país. Cada dia estamos a ver muitos concidadãos a serem baleados misteriosamente e que há indicações do esclarecimento, mas os esclarecimentos eles não aparecem. Então, a pressão que Adriano Novunga está a fazer junto da Procuradoria da cidade, e segundo ele, indicou lá na denúncia os presumíveis autores, era importante que pudesse aparecer isso. Talvez a partir desses esclarecimentos, Moçambique possa começar a estancar essas mortes que dia após dia estão a dilacerar o nosso país, a semelhança dessa situação das drogas. Deve ser uma prática de todos nós, sobretudo as autoridades, para que esse mal seja removido no nosso país e não pode continuar. O segundo e último ponto prévio é a questão dos 51 anos da independência de Moçambique. Vimos o discurso que foi dado, tratando-se da celebração do ganho da independência política que tivemos, indicação igualmente de aspectos que o país falhou e que precisa de poder corrigir, aquilo que está em falta tem que ser alcançado, e também o apelo que foi dado para que
todos nós possamos trabalhar no sentido de poder garantir a independência econômica. No entanto, aqui houve alguma lacuna no concernente a estratégia que deve ser implementada para se efetivamente obter a tal independência econômica. O discurso da independência econômica, unidade nacional, é o mesmo dos 50 anos. Estavas à espera que houvesse, em termos de expectativa, pudesses indicar, por exemplo, queremos independência econômica. Como que isso vai ser feito? Qual é o apelo que deve ser dado por forma a que efetivamente possamos ter a independência econômica? Todos nós sempre fomos chamados a trabalhar, mas a independência econômica ela está longe de ser alcançada. Então é preciso que se encontre efetivamente nomes de planos, por exemplo, daqui a 12 meses ou até junho de 2027, o que se espera poder efetivamente realizar com vista a poder estancar a fome que foi reconhecida, estancar a corrupção que igualmente foi reconhecida no discurso e a pobreza igualmente, o desemprego jovem, são aspectos que foram alencados no discurso de Sua Excelente Presidente da República, Daniel Francisco Chapo. Mas, no entanto, aqui há falta de um plano concreto de como poder criar empregos para esses jovens. E vimos igualmente que provavelmente poderia se indicar que não só podemos pensar em criar empregos por esses multinacionais, mas também pensar em outras alternativas locais para poder criar emprego jovem. Porque o que tem acontecido hoje, praticamente, tudo está parado dependendo dos empregos que são criados pelas multinacionais. Então, nós temos outras fontes que poderiam ser aproveitadas. Por exemplo, essa questão, provavelmente, do processamento dos recursos que são extraídos e exportados em bruto, passarem, neste caso, a poderem ser transformados no país e desenvolver a indústria agrária, desenvolver outras iniciativas com vista a poder sair desse cenário de desemprego jovem. Então, é essa expectativa que nós tínhamos com relação àquilo que se deve esperar depois dos 51 anos da independência de Moçambique. Muito obrigado. Obrigado, professor Pangaia, por nos ter trazido estes pontos. No entanto, Crespo Molongo, boa noite. Depois de ter sido apontado o problema, é o momento então para conhecermos aquelas que são as soluções, ou melhor dizendo, medidas de prevenção, mecanismos de controle interno. Quais exatamente que devem ser implementados para que se evite futuramente este desembaraço facilitado de mercadorias tão perigosas e ilícitas no território nacional? Muito boa noite. Boa noite a si, Belice, aos meus colegas do painel, ao magnífico reitor, ao Dr. Marcelino Pangaia e também ao Dr. Orlando José. A saudação especial se estende a quem nos acompanha a partir de casa. Bem, é uma situação muito complicada, mas para já eu creio que o próprio Cernic está a fazer aqui um trabalho que de facto merece a nossa atenção e a nossa devida vénia, porque de longe, a nível daquilo que nós conhecemos como desenvolvimento, se esperava de facto aqui que o Cernic pudesse apontar uma instituição como possível padrinho de um escândalo desta dimensão. Estamos a falar de cerca de 3,7 toneladas de drogas. Não estamos a falar de 1 quilo nem 2 quilos. Apesar de que o crime, as próprias leis não quantificam a quantidade neste caso. Elas de facto falam de drogas. São 10 mil toneladas. Perdão, são 10 mil toneladas, ou são 500 gramas, ou 100 gramas, não interessa. O que interessa é que, de facto, este é um produto ilícito. E é preciso também começarmos a perceber que, da mesma forma, como existem
empresas privadas, que essas empresas têm as suas filiações. Quando digo filiações, estou a falar dos associados. O crime também começa a ter os associados, ou seja, este crime começa a recrutar dentro das nossas instituições que lidam com questões de desembaraço ou de fiscalização, mas também aquelas de segurança. Isso é algo preocupante. E a outra questão é que o próprio crime já percebe que precisa de logística. Precisando de logística, de facto, precisa de algumas pessoas que tenham a capacidade de acobertar esta quantidade de droga em um armazém a nível do nosso território, e principalmente a nível do próprio aeroporto. O que de facto significa que o crime conseguiu, em algum momento, um espaço para poder alocar esta droga a nível nacional. O outro, porém, é que o crime também começa a criar mecanismos de contra-inteligência para poder, de facto, abafar qualquer tentativa de aproximação àquilo que é, de facto, por parte das autoridades, de modo a que o seu produto esteja sempre numa linha operacional extremamente protegida. Então, é aí que, de facto, comecemos ou podemos pensar nas possíveis soluções. E este crime também não é só olhar para Moçambique, temos que olhar para uma empresa que funciona como uma multinacional. Sendo uma multinacional, significa que tem representatividade em muitos países. Ou seja, este avião que veio até Moçambique significa que em praticamente todos os aeroportos que este avião poderá, de facto, ter passado, este grupo de criminosos, esta organização criminal, tem lá os seus escritórios, tem lá os seus operativos que, de facto, ajudaram a cobertar este avultado produto que chegou cá. Então, é preciso começarmos a tratar esta questão não como algo que de facto tenha uma participação interna, ou seja, do Estado, de alguns elementos que fazem parte da nação moçambicana, mas também de vários outros. É algo transnacional. Então, possíveis soluções, é preciso que, de facto, a troca de informações com vários outros Estados seja permanente, seja incessante e seja ela, de facto, eficaz, de modo a possibilitar a capacidade do Estado moçambicano interceptar com alguma eficácia qualquer tipo de produto ilícito que venha tanto do porto ou do aeroporto. O outro ponto central é preciso que a ética, que foi extremamente violada neste processo, e também o comprometimento para com o Estado, sejam assuntos que, de uma forma recorrente e frequente, passa a repetição ou a redundância, sejam sempre recordados aos nossos concidadãos quando estiverem a exercer os seus cargos, e principalmente cargos que têm alguma uma maior responsabilidade no sentido de controle de produtos que entram e saem do país. Porque se nós hoje estamos a ser conotados, como se tem dito por aí, como um corredor de drogas, é porque alguém, de facto, faz uma vista grossa para que isto possa, de facto, passar para os países do Interland e de lá, de facto, volte à Europa. Ou seja, os corredores, os aeroportos que nós temos, que têm, de facto, a dimensão comercial que tem, a droga olha também esses locais com os mesmos olhos, ou seja, na dimensão também comercial, para poder usar dos mesmos para fazer com que flua aquilo que é, de facto, o seu negócio. Então, é preciso que, a nível regional, se crie um dispositivo de alerta, de controle, de modo a que, de facto, esta troca de informações, esta vigilância permanente, a fiscalização,
seja eficaz numa dimensão em que isto conheça sempre um controle de facto minucioso, porque se vai escapar de Moçambique e entra na África do Sul e permanece num silêncio total, ou a África do Sul faz de uma forma unívoca uma apreensão, eu creio que por aí nós estaremos de facto a combater a coisa com devida veemência. É preciso que haja uma coordenação, que a África do Sul ou Moçambique, ao aprender, faça de facto um devido relatório a reconhecer a coparticipação de vários Estados, de modo a desmantelar estas redes criminosas que têm, de facto, extraviado aquilo que é o processo de crescimento da juventude, tanto moçambicana como da região da África Austral e outros pontos que, através de nós, se calhar, possam ser abastecidos. A outra questão é, de facto, robustecer aquilo que é a capacidade do próprio Cernic. O Cernic tem mostrado muita vontade desde que se transformou numa espécie de polícia judiciária, tem demonstrado muita vontade em combater o crime a nível nacional. Então é preciso robustecer aquilo que é a sua capacidade através de um bom treinamento ao seu pessoal, de uma capacitação, e que se calhar podíamos buscar a nível internacional, havendo essa possibilidade ou condições financeiras para tal, enviávamos alguns elementos para, a nível internacional, buscar experiências, de modo a vir, de facto, partilhar as mesmas experiências com os outros aqui a nível local, para que, de facto, tenhamos vários moçambicanos com uma compreensão aprofundada de qualquer tipo de tentativa, de facto, de contornar aquilo que são os meios de fiscalização impostos pelo Estado. O outro, porém, é preciso, de facto, de dotar o Cernic de capacidade tecnológica funcional para que a comunicação não falhe e que esta comunicação funcione dentro de uma rede específica. Ou seja, o Cernic já nesta dimensão não pode partilhar a sua comunicação dentro de uma rede civil. É preciso, dentro de uma rede apropriada, que é de segurança, possa trocar as suas informações sem, de facto, correr riscos de qualquer tipo de interferência ou captura de informação que possa ser útil a estas redes. Então, eu creio que aqui há muitas questões que podemos levantar, mas fora o Cernic também, a própria autoridade tributária, os casos a alfândega e tudo mais, são setores ou são forças que precisam de uma capacitação para poder lutar contra este tipo de crime. Mas não só, é preciso investigar a cada um daquelas pessoas que se encontram sempre em locais de saída e entrada de produtos, o nível de vida que ostentam, que muitas das vezes não justifica ou o seu salário, ou havendo uma empresa que esta pessoa tem um negócio, não consegue justificar o nível de vida que estas pessoas ostentam. Ou seja, assim estaríamos de facto a diminuir e a apertar o cerco e pouco a pouco podíamos chegar a uma dimensão em que o próprio Estado sentisse que de facto já tem a situação sob controle e há uma confiança a nível regional e internacional por parte de Moçambique, porque em algum momento consegue controlar de facto esta entrada e saída de produtos a nível do território nacional. Muito bem, muitíssimo obrigado, Sr. Pangaia. É o seguinte, eu não sei se aqui existe uma vontade política para poder minimizar o nível da entrada de drogas no nosso país. É que é grave um país onde entra no seu aeroporto 3,7 toneladas de droga, que não foi detectado logo na chegada, mas muito mais tarde, e assim aconteceu. Eu acho que, tendo em conta a forma como essa droga entrou, deve-se investigar tanto nas nossas instituições. A autoridade tributária está a dizer que, olha, ela passou por todos os procedimentos para aquele processo e ela não se responsabiliza da situação que aconteceu. Se é que houve falha, são falhas individuais. Mas como? Quem são esses indivíduos que terão falhado que não seja a própria instituição? Porque tanto as alfândegas
como os serviços de investigação criminal, assim como membros da PRM, essa força conjunta está no aeroporto para poder, cada uma delas, fazer o seu trabalho com vista a detectar situações desta natureza. Estamos aqui também perante uma falta de cidadania. Alguém sabendo, aquilo trata-se de droga, quer dizer, para matar o moçambicano. Mas, no entanto, há quem, por causa de ganância de dinheiro, prefere dizimar uma sociedade inteira para si só. Onde está, neste caso, o nacionalismo de alguém que introduz no seu próprio país quantidades enormes de drogas, que muito bem sabe as consequências do consumo daquela droga, mas, no entanto, ele acaba introduzindo esse veneno na sua própria casa. Cada moçambicano deveria sentir que este país é sua casa e não pode meter coisas nocivas que vão destruir o seu próprio irmão. Onde está, neste caso, essa questão do humanismo e, acima de tudo, também? Todo mundo quer viver bem, mas viver bem matando o outro, viver bem destruindo os recursos humanos de um país, porque aquela droga consumida, segundo o relatório que saiu, provoca vários danos à pessoa humana. Muitas das vezes são esses jovens que, pelo desespero que têm, na ausência do emprego, acabam se refugiando nas drogas, refugiam-se ao álcool, e estamos a destruir a juventude, aquela que deveria ser recursos humanos para o desenvolvimento deste país. Mas, no entanto, há quem, pela ganância de riqueza, consegue intoxicar o seu próprio país. É muita pena isso que está acontecendo. A educação, acima de tudo, também, provavelmente também está a falhar. A partir da base, não estamos a falar só da educação formal, a educação familiar, religiosa, comunitária, e assim incluindo a formal, está a falhar aqui. Porque tinha que se incutir de todos nós o quão deve ser preservada a vida humana. E não podemos, pura simplesmente, colocar dinheiro à frente. Quer dizer, o dinheiro à frente, riqueza à frente, mesmo que alguém morra. É isso que estamos a viver neste país. E já muitos jovens que estão a se envolver, mesmo essa questão das bebidas espirituosas, estão a estragar muitos jovens. Houve muita falácia que se deu em relação à eliminação dessas fábricas de bebidas espirituosas, dentre várias, mas as bebidas espirituosas estão aí a circular e a poder desgraçar a camada jovem. Eu acho que tem que se fazer alguma coisa, uma vontade política muito mais forte com relação a isto. Devemos poder correr. É verdade que dificilmente vamos eliminar essa delinquência desses indivíduos que querem enriquecer a todo custo, mas minimizar é possível e a um nível extremamente... E depois daqui, o nosso país já de começar a entrar novamente na lista negra desses países como sendo um país que está é um corredor de drogas. E começaremos novamente com sanções, entre várias outras situações aqui. Já estamos numa situação paupérrima. Começaremos a perder parceiros no país em face dessa circulação de drogas. É preciso, é uma exortação às nossas instituições para que se passe um pente fino por forma a ver como é que essas redes criminosas conseguiram infiltrar os seus agentes nas nossas instituições. Porque se isso aconteceu, efetivamente essas redes criminosas devem ter conseguido encontrar forma de se infiltrar na nossa rede organizacional. Muito bem. Muitíssimo obrigado, Mas Sr. Pangá, por esse é o relato. seguinte, há um assunto muito
parecer pequeno a questão o impacto social sobre a questão dos assassinatos. Nós temos vários agentes da polícia que, infelizmente, até hoje ainda não justificou a causa do assassinato dessas pessoas. Estamos a dizer que são pessoas que são provedores nas famílias, davam escolas melhores aos seus filhos e criavam condições para que essas crianças não faltasse nenhuma, necessidade básica. E estamos a falar na média são do segundo ano agora, por aí, quase 20 agentes da polícia que foram assassinados, sem nenhum esclarecimento, até hoje ainda da polícia assassinados. E eu acho que o Presidente da República deveria fazer alguma coisa no Ministério do Interior e do próprio Comando Geral, porque nos justifica até hoje muitos assassinatos e nos explica as armas são da polícia, que é do Estado. E esses assassinatos estão de forma recorrente, sem nenhuma explicação. E nós temos acompanhado que o chefe do Estado fez ali o Conselho de Segurança. Então significa qual foi a reflexão sobre isto? E isso não está a parar, está a dar uma continuidade. Então nós não podemos viver uma sociedade em que próprios agentes correm riscos e a população indefesa como é que fica? Porque eu acho que isso é um estudo feito para a manutenção de um dirigente num cargo é através de um relatório, através de uma informação. As redes sociais, as televisões estão a acompanhar, estão a noticiar assassinatos dia após dia. E a coisa fica como se nada está a acontecer. Então eu acho que o Presidente da República deve começar algumas mexidas no Comando Geral, no Ministério do Interior. Não é nenhum problema, as pessoas passam, as pessoas ficam, há pessoas competentes que devem manter a ordem e a segurança das coisas públicas. Não podemos olhar esse assunto como um assunto pequeno, é um assunto grande, que precisa de uma profunda reflexão. Hoje em dia, nas comunidades, há a questão do medo. Ser polícia é ter medo. Ser um cidadão comum ter medo. Quer dizer, o que está a acontecer? E como que é controlado o arsenal, né, das armas para a questão da manutenção da ordem sobre essas situações que, em algum momento, passam de forma a ser despercebida e normal. Hoje já está até os religiosos. Vimos ali o bispo, agora da diocese, foi assassinado. De onde que vem a arma? E naquele lugar onde foi assassinado, é um lugar privilegiado. Não é um lugar qualquer. E ele está ali, foi assassinado. Então eu acho que esse assunto não podemos calar como se fosse uma coisa normal. Não é possível. O Presidente da República, sim, deve fazer alguma coisa. É preciso sacrificar algumas cabeças. É preciso colocar a ordem na segurança das pessoas. Respeitar a vida das pessoas tem que ser prioridade. Porque se a vida humana não é respeitada, dificilmente nós vamos ver o país a desenvolver, a crescer. E essas crianças ficaram órfãos. O Estado não vai parar, não vai dar estudos até o termo de ganhar a maioridade civil. Isso não vai acontecer. Mas o indivíduo foi sacrificado. Não houve nenhum esclarecimento. Os assassinatos estão a monte. Então isso não pode ser coisa normal. Tem que haver uma melhoria de alguma coisinha. Então nós não podemos olhar esse assunto como um assunto que passa despercebido. Eu acho que a sociedade moçambicana deveria começar com uma campanha clara sobre pedido de esclarecimento, porque é um direito que nos reserva. A questão da República é clara sobre isto. Quando há um desmando social em que há um estar praticamente em eminência que afeta o nosso psicológico, a nossa vida em si, a segurança, nós temos que nos comunicar, temos que nos manifestar. Não é mau, porque nos justifica. E veja só, em 3 meses, as estão a se intercalar, a ver dos assassinatos. Vimos um caso agora na zona na Matola, acho que foi quase Congolote. Houve aquele assassinato ali. Houve um silêncio. Domingo antepassado foi na zona da Road Complex. Em menos de um mês houve assassinato e uma coisa normal. O que está acontecendo com este país? Então, eu acho que o Presidente da República precisa, sim, urgentemente, da mesma forma que sacrificou alguns secretários de Estado, podia fazer também com o Ministério do Interior, o Comando Geral, porque são esses salvaguardas da ordem de segurança pública. Então, se a coisa não está boa, a segurança não está boa, não precisamos de se levar muito tempo para ver essa decisão. É preciso haver essa coragem de que, olha, meu amigo trabalhou, mas vai descansar agora, temos que haver renovação dos recursos humanos competentes, qualificados, preocupados com a segurança das pessoas. A segurança não pode só seguir sem guarnecer um dirigente. Não, o próprio polícia que está a guarnecer o dirigente também precisa de uma segurança. Então, se o próprio polícia que está a segurar o dirigente, ele também está a correr risco, não sabe se será amanhã ou tudo amanhã,
Como que isso fica? Então, aqui estamos com a deficiência na segurança urbana e suburbana. E isto coloca em causa a circulação das pessoas e bens na naturalidade. Pode chegar de escaleno, as pessoas para andar muitas vezes andam com medo. Alguém sai de casa com o carro só precisa de voltar, porque é uma bala perdida, porque há várias assassinatos esclarecer. Nas primeiras horas, onde as pessoas vão trabalhar, eventualmente tem assassinatos. Esclarecimento não existe. A imprensa também é compadrio, porque muitas das vezes essas informações só dão noticiário uma vez e parou. Então, o que está a acontecer? Então, nós não podemos ter um país em que a imprensa em si já não faz o trabalho de associativismo, de assessoria ao dirigente. É preciso que esses assuntos todos sejam despoletados continuamente. Não no sentido de contra alguém, mas contra os atos que colocam em causa a imagem e a integridade das pessoas do nosso país e dos servidores. E isto vai nos trazer alguma reflexão social sobre isto. Então, nós queremos exortar o chefe de Estado, se bem acompanha o nosso programa, para ser sobre esse assunto. Há de fazer uma exploração a nível das comunidades, perceber ao peito o que está a acontecer, qual é o nível de segurança nas comunidades e não só nas próprias instituições. Porque há pessoas que alguns são nomeadas e que em algum momento essas pessoas não têm crédito lá. Então não pode ser uma nomeação política. Tem que haver nomeação por mérito. Muito bem. Preocupado que garanta a segurança pública, não no sentido de que é para politizar as coisas, mas a vida de alguém é algo muito sensível, é algo muito prestigiado. Muito bem, muitíssimo obrigado. Sei que tem algo a dizer, caríssimo Longo, mas eu vou pedir que, por questões da gerência do tempo, também comente em relação ao segundo tema, já estamos mesmo a migrar para ele, que tem que ver com a falta de divisas em Moçambique, que pode estar como a causa daquela que é também a falta de combustíveis e pode ameaçar uma nova crise. Um estudo recente de maio de 2026 indica que esta falta de combustíveis não se deve, ou melhor dizendo, a falta de combustíveis, sim, não é exatamente por falta de petróleo no território nacional, mas sim a falta de divisas. Mas se levanta uma questão, se o país exporta carvão como também gás, por que é que não se usa estas mesmas receitas para importar combustíveis? Qual é exatamente o problema? É a retenção ou então a entrada de divisas no território nacional? Bem, eu queria comentar primeiro na questão que trouxe o Dr. Orlando, que é uma questão muito importante. De facto, precisamos de um esclarecimento desta onda de assassinatos que tem assolado o nosso país. Mas quando o Dr. Orlando falava, me levou numa hipótese que se calhar pode ser avaliada ou testada, pois estas mortes, em algum momento, tendo em conta o nosso primeiro tema, eu acho que estas facções internacionais ou esses cartéis de drogas que controlam de facto essa movimentação, por ter recrutado alguns membros pertencentes tanto às forças de defesa e segurança, tanto ao próprio Sr. Nick, em algum momento, ou também à autoridade tributária e várias outras instituições que lidam com estes processos de controle, desembaraço, fiscalização e tudo mais. Estas facções podem estar a nível do nosso país também, a queimar arquivos de modo a que não sejam de facto detectados com facilidade ao perceber que aquela pessoa que participava nestes processos esteja em algum momento a piscar à esquerda e não no sentido em que estas facções de facto sempre o orientaram a prosseguir. É uma hipótese que estou a trazer, não estou a assumir isto como verdade, é mais uma hipótese que pode ser ela testada, pode ser invalidada, mas veio de facto deste posicionamento do Dr. Orlando, achei muito interessante, tendo em conta aquilo que era o nosso primeiro tema. Ou seja, as redes criminosas podem estar numa situação em que elas, por causa deste novo CERNIC, estarem a perceber o nível de ameaça que de facto tem crescido nos últimos dias, porque se formos a verificar, o CERNIC praticamente
todos os dias tem feito grandes incursões a favor do Estado. E isso não é muito bem visto por parte destas facções criminosas, e muitos operativos da polícia trabalham diretamente com o Cernic de modo a neutralizar estes criminosos. Então, pode, em algum momento, é uma suposição mesmo, com base é um método dedutivo, pode estar isto associado a estas mortes em parte, não todas elas de uma forma geral, mas algumas delas, se calhar, podem, numa linha de investigação neste sentido, encontrar um determinado esclarecimento. Agora, quanto à questão da falta de visas, que pode, de facto, criar ou abrir uma nova fenda de crise de combustível a nível nacional, eu creio que, de facto, há aqui dois elementos que devem ser avaliados. O primeiro elemento é o discurso do governador do Banco de Moçambique, na qual assume de uma forma categórica que em Moçambique há divisas. Mas depois, o segundo elemento é o campo prático. É que, na prática, as pessoas, quando vão às instituições, ou seja, os balcões dos bancos, à procura da moeda estrangeira, o dólar, neste caso, que é a moeda de troca comercial, não encontram esta moeda. E estas pessoas sempre são orientadas a se refugiar ao mercado negro, e lá sempre encontram, ou ao mercado informal, sempre encontram a moeda disponível, mas há um câmbio que não é aquele que é estabelecido de facto pelo próprio Banco de Moçambique. Então temos aqui dois elementos. Primeiro, o representante máximo da instituição assume ter divisas. Segundo, depois temos essa questão do campo prático de demonstrar uma outra realidade, mas depois há um terceiro elemento que foi levantado pelo próprio governador do Banco de Moçambique, na qual assumia que as gasolineiras é que não tinham capacidade para fazer uma aquisição do próprio combustível. Então vamos, de facto, aqui caminhando para a criação de narrativas, e que estas narrativas no final do dia não ajudam aquilo que é a realidade no campo. Por quê? Hoje estamos a assistir de facto uma desaceleração naquilo que é o processo de fornecimento ou disponibilidade de combustível nas bombas, e em parte a justificativa é a ausência de divisas. Agora questiona-se como é que de facto, no ambiente em que o governador assume a haver divisas, as bombas estão de facto a ressentir-se de pouco abastecimento por causa da incapacidade de poder comprar este combustível. Então esta é uma questão que devia se colocar, se calhar, ao próprio governador, porque não me parece que tenha um discurso coerente que espelhe a nossa realidade, esta que nós estamos a vivenciar, e de facto aquilo que ele assume como sendo capacidade de prover a moeda estrangeira. Nós vimos algumas organizações a nível da nossa praça que fizeram bons estudos a dar indicações, uma assessoria gratuita de como é que está esquematizada esta questão de facto do tráfico da moeda internacional. E o campo prático de facto tem confirmado com o tempo essa questão da esquematização do tráfico da moeda internacional. Então isto tem comprometido as trocas comerciais e de facto vai fazendo com que o bolso do cidadão no final do dia seja ele afetado. Por quê? O combustível é um elemento crucial nesta cadeia de valores, ou seja, afeta toda ela, e quando afeta toda ela, o bolso do cidadão é que sente uma violência estrutural de uma forma mais agressiva, e de facto isto precisa
de uma mão dura, de modo a que as gasolineiras sejam apadrinhadas pelo Estado, para que elas possam obter o combustível. Parece que este modelo de elas, de uma forma voluntária, poderem adquirir essas cartas comprando, eu creio que não está muito funcional. É preciso que o próprio Estado tome as rédeas, que as gasolineiras paguem em metical ao Estado, o Estado vai pagar em dólar, de uma forma em que ela, de facto, poderá contornar isso, porque há divisas no Banco Central. Como bem levantou, se nós exportamos gás, que é o gás do Pande e Temane, porque do Rovuma ainda não temos grandes exportações assim, ainda está em processo de extração, e depois temos outros produtos que são exportados, temos os rubis, areias pesadas, tudo mais. Isto tudo, as suas percentagens que são pagas ao Estado moçambicano são pagos em dólar. Eu creio que neste processo é preciso, em algum momento, fazer com que estes dólares, que também em parte são canalizados para o Fundo Soberano, possam servir para a aquisição de combustíveis e alimentem o próprio mercado, para diminuir essa escassez. É verdade que, em parte, a nível internacional também, já temos uma outra tendência. A tendência foi de diminuir o barril de petróleo, o preço, porque havia aqui, de facto, uma trégua entre Estados Unidos da América e o Irão. Houve um memorando. O memorando não significa acordo. O memorando é, de facto, uma disposição para se chegar a um acordo. Não é um acordo como tal. Mas o Irão percebeu na última hora que havia violações deste memorando e, de facto, voltou a bloquear o Estreito de Hormuz. Então, também estamos reféns da movimentação internacional, em parte, mas é preciso que haja uma organização a nível interno, de modo a garantirmos o abastecimento das bombas de combustível a nível nacional. Sem, de facto, essa troca de querelas, quem diz que há divisas e depois há outro que diz que não tem, é preciso que o Estado haja de modo a garantir, de facto, a prontidão desse líquido precioso para a população no geral. Muitíssimo obrigado, magnífico reitor. O Alves Malungo toca num ponto interessante que me leva a questionar sobre o crescimento do mercado informal de divisas. Como é que olha para este mesmo crescimento do mercado informal de divisas, ligando ao fato de ser uma forma de encarecer absolutamente tudo, considerando que faz com que o mercado formal venha a decrescer? E como é que se pode quebrar este ciclo sem choques para a produção nacional? Bom, relativamente à questão da escassez de divisas no país, no mercado legal, tanto formal, estamos a falar dos bancos, é mesmo uma questão que, do meu ponto de vista, posso estar errado, até estou errado, é uma questão de sabotagem. É uma questão de sabotagem contra a política do atual presidente da República, de combater todos os males possíveis que o país sempre vem sofrendo. E eu penso que também Sua Excelência o Presidente da República, no seu melhor entender, que não me deixa aqui entrar numa análise muito profunda, temos que, quanto cedo melhor será, tomar novas medidas, novas decisões nas mudanças. É verdade que não é exonerando as pessoas que resolvemos os problemas, porque para além das pessoas que devem ser movimentadas, porque é um outro ciclo de governação, eu penso que é necessário que de facto tome, aliás, neste caso, algumas providências, porque é verdade que a escassez de divisas tem uma relação direta com a questão da crise financeira
internacional. Porque isto que a gente está notando aqui, em termos de falta disto, situações de acolá, etc., tem uma certa relação. Mas para o meu caso, por que eu coloco esta questão de uma relativa, digo assim, pode ser a questão de alguma sabotagem, é que o timoneiro do Banco de Moçambique diz uma coisa, bem dito, nós, todos os moçambicanos, independentemente da sua cor partidária, sua filiação partidária, sua filiação religiosa, etc., aquele que é moçambicano, olha no governador do Banco de Moçambique como uma pessoa, como uma figura muito credível, razão pela, olhando o seu currículo, onde ele passou, onde que ele trabalhou e olhando onde ele está hoje em dia, que é um lugar de muita importância, de relevante importância nacional e internacional. Então, quando o dirigente máximo diz que no país há divisas e na verdade, quando a gente quer ir adquirir essas divisas para várias finalidades, incluindo questões de saúde, de familiares que não só queiram sair de Moçambique para buscar de melhores serviços hospitalares, como também temos filhos e ou educandos nossos, dos moçambicanos, alguns moçambicanos que estão fora do país. Estes precisam de recursos financeiros lá, divisas lá, para pagar suas formações, etc., suas obrigações com as universidades, com os colégios, etc. E os bancos não têm. Não têm. Em contrapartida, temos informação que o banco tem, os bancos têm, o país tem. Então, aqui há uma questão de prudência. O que se diz e o que é prático, o que é, na verdade, existe, o que é real, material, como se costuma, produto material, o que é algo. Mas, se olharmos no mercado, vou utilizar esse termo mesmo que me permita, o mercado negro, estão lá as divisas aos pontapés. Então, a pergunta que se faz é, quando o senhor governador do Banco de Moçambique diz que há divisas, está a referir aquelas divisas que estão no mercado negro ou está a indicar, está a informar, está a dizer, está a se referir de divisas que estão no mercado nacional? Então, aqui há uma pergunta. Portanto, para mim, eu acho que é muito triste sobre isso. Eu penso que ou o senhor governador do Banco de Moçambique ainda vai a tempo de corrigir o que disse, e isso, corrigir o que disse, é uma ação de muita inteligência. Disse o que disse, que havia divisas, mas na verdade não há divisas. Não é mau. Para mim, não é mau. Voltar a dizer que não. O que eu disse não é isso. Aliás, eu tive um professor tricaditerático, chamado Kofton. Ele entrava na sala, quando eu estava fazendo o meu doutoramento, ele entrava na sala de aulas sem nenhum material de apoio. Começava a dar aula teórica. A gente cansava de escrever, tomar notas. E depois terminava a aula. 2 ou 3 dias depois, ele voltava para dar continuidade da aula anterior. E nós levantávamos, olha, a aula anterior foi esta. Disse, é isso que eu disse. Disse sim, disse não. Pegam lá, quantas páginas vocês escreveram? Nós dizemos 3, 4, 5, 7, 10 páginas. Disse, pegam essas 4, 10 páginas, rasgar, essa aula não serve. Agora, a aula anterior, vou dar agora. Isso é de inteligentes. Nunca perdeu-se
essa parte mais humilde, mais científica, que o homem pode cometer erros, mas tem que se retratar. Quanto mais cedo se retrata, para mim, é a melhor coisa do que defender-se até a última consequência, sabendo que isto não é correto. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Partimos então para si, professor Pangaia, a última intervir em relação a este segundo tema, pois daqui a mais um pouco partimos para o último, que tem a ver com os pronunciamentos de Rosário Fernandes. Mas indo mesmo para o segundo tema, professor Pangaia, se a crise de combustíveis se repetir no território nacional, qual é o risco para o transporte público, mas também no custo de vida em Maputo, como também em outras províncias? Não, já é sabido por várias vezes, nós já abordamos sobre isso, se o preço de combustível sobe e tudo em cascata também muda de valor. E é nesse contexto em que esperemos dias difíceis. A situação de procurar subsidiar combustíveis, isso aí provavelmente não vai dar certo. Da mesma maneira, por exemplo, essa questão que está-se a falar da falta de divisas e a existência de tais divisas no mercado negro. Nós temos aqui uma taxa de câmbio administrativa. Durante muito tempo, o dólar está estável. Mas será uma verdade essa? Eu acredito que não. Nós já tivemos a economia internacional, já houve muitas crises que existiram em relação a vários fatores. Mas nós em nenhum momento saímos, não sei lá quantos anos, que estamos com a mesma taxa de câmbio. E já vieram aqui algumas individualidades a poder indicar que, olha, a taxa de câmbio que está sendo praticada pelo Banco de Moçambique não é verídica, é artificial. Neste momento, o dólar está muito mais em relação à taxa que é anunciada no nosso país. Então, o que está a acontecer neste momento? Muitas empresas estão até a poder buscar o metical, vão trocando o dólar, não sei de que maneira, e o dólar está aqui a circular a preço que deveria ser aquele que estaria a ser praticado no país. Por exemplo, eu não sei quem que já questionou algumas bombas de combustível. Não aceitam que você pague a POS. Tem que pagar a cash. Por que razão isso existe? Existe igualmente supermercados que não aceitam que você pague via POS. Não estarão esses a fugir que o dinheiro ele entre no banco? Porque nos dias de hoje, eu fiquei admirado ontem quando estava a circular, não posso andar, mas andava aí, cheguei numas bombas, a pensar de que poderia abastecer com POS, que não, nós não aceitamos aqui POS. Já imaginou o que você ir nessa estrada com um saco de dinheiro para poder comprar combustível? Esses que fiscalizam, por que não questiona a razão? Qual é a razão de uma bomba de combustível não aceitar pagar de uma forma eletrônica? Qual é a razão de supermercados grandes não aceitar pagar via POS? E é a partir daí que pode-se detectar muitas falcatruas que estão a acontecer neste país, muitos desvios deste país. Será que esses senhores que estão dia após dia a ter essa receita em dinheiro vivo vão depositar mesmo no banco? O que está sendo feito desse dinheiro que eles pegam, exigem que o pagamento seja cash? Então, estamos aqui perante uma fiscalização fraca. Por exemplo, agora está-se a falar que alguns já têm, mesmo essas distribuidoras que têm divisas e vão comprar combustíveis nos terminais. Diz que cerca de 50% do combustível não chega nas bombas. Muito combustível está sendo contrabandeado para outros países. Quer dizer, compra-se o combustível com divisas daqui e para ele poder tirar o combustível daqui e vender em outro país. O que significa isso? Quer dizer que ele ganha mais quando vende para fora e compra com divisas nossas aqui do país. Então, há aqui uma ausência de uma fiscalização forte
para que efetivamente controle a utilização de poucas divisas que o país tem para o bem do próprio país. E isso não pode sair da mente de qualquer um de nós. Que para nós podermos ter divisas, passa necessariamente por termos a produção e produtividade. Exportarmos. O que é que nós, de fato, nós estamos a exportar neste momento? As ninharias dos impostos que estão sendo cobradas a essas multinacionais não são extremamente ínfimas, porque essas multinacionais estão isentas de várias taxas. Estão isentas ao IVA, estão isentas ao imposto acrescentado pessoal, estão isentas igualmente à importação da matéria-prima. O IRPS, mas são os únicos impostos que o governo ele cobra a essas multinacionais. Mas não podem ser essas que nós podemos pensar de que a partir delas nós vamos ter divisas nesse país. Então, não podemos duvidar a inexistência de divisas no país. Todo aquele que conhece a cadeia de produção no país, ele deve reconhecer que nós aqui não estamos a produzir suficiente para podermos conseguir exportar e poder ter divisas. É nesse contexto. Então, tendo conhecimento disso, nós precisamos de poder aplicar uma política de austeridade aqui na utilização dessas divisas. Importar aquilo que efetivamente seja útil para o país. Estamos a importar cabelo humano. Estamos a importar com nossas divisas. E comprar unhas com nossas divisas. E o governo está a deixar passar coisas desta natureza. Por que não afastar-nos dessa história das unhas, essa história é verdade que precisamos de beleza das nossas mulheres, mas as nossas mulheres, as nossas esposas devem começar a compreender que o país não está produzindo o suficiente para poder importar quinquilharias. É aquela questão que nós, quando eu aprendi a história, já lá na 4ª classe, na altura, quando percebi que, afinal de contas, os nossos antepassados trocavam ouro com miçanga, ouro com vinho. E nós ríamos isso, mas como é que os nossos antepassados chegaram a fazer uma coisa dessas? Mas, afinal de contas, nós hoje também estamos a fazer o mesmo. Estamos a entregar as nossas poucas divisas em troca de unhas, em troca de cabelo humano. E isso está a passar. As pessoas viajarem daqui, não sei para a Índia, não sei para onde, com divisas, claro, para ir buscar unhas humanas, ir buscar cabelos. Sinceramente. Então é preciso aqui que se fortifique a fiscalização. Mas, infelizmente, não há quem que tenha essa vontade de poder efetivamente fiscalizar a circulação, a utilização dessas poucas divisas que nós temos. Obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Vou pedir que aproveite trazer as últimas considerações, mas em relação mesmo às declarações. Acho que o Orlando não interviu. O Orlando interviu em relação ao segundo tema. Acredito que estava a falar em relação ao segundo tema, se bem me lembro. Não. Na conversa, não, mas questão de tempo, podemos passar para a outra. Não há problema, não há problema. Acredito que há espaço para alguns 5 minutos que a produção vai poder dar para que traga uma intervenção em relação ao segundo tema, que tem que ver mesmo com a falta de divisas e também os pronunciamentos de Rosário Fernandes, que já é o terceiro tema a ser discutido. Rosário Fernandes, que então exorta ao partido Anamolo, ou simplesmente a Aliança Nacional por Moçambique livre e autónomo, a ter 51% das suas cotas apenas do partido, e é um número que nem mesmo o partido Frelimo já alcançou. Como é que olha para esses pronunciamentos? Mas sem deixar de falar, obviamente, em relação ao segundo tema, que tem que ver mesmo com a crise de divisas no território nacional. Bom, a questão da crise de divisas, eu acho que é um assunto que já em tempos vem se debatendo. Significa que é um problema sério que está a dar dor de cabeça aos nossos dirigentes no país para questões de importação dos combustíveis, gás, etc, por aí tal, porque a falta de divisa é que nem é uma espécie de um corpo sem sangue, né? Significa que se não há sangue, não há vida.
Então, isso comparte também a falta de divisas. Então, o que deve acontecer é a questão de entender-se estas oscilações e haver uma solução. Como dizia aqui o professor, a questão do governo de Moçambique deve dar um parecer claro, transparente sobre essas questões. E também os políticos devem respeitar as questões técnicas, porque muitas vezes pode haver um pronunciamento do Banco de Moçambique e não se relevar. Olhar somente para a questão daquilo que se pretende para o exercício político, administrativo, e não as questões técnicas relacionadas com a questão dos dinheiros, porque esses é que tem essa matéria, que trata essa matéria de forma mais sensível e mais responsável. Não vou dar descrédito, né, ao governador de Moçambique, mas eu creio que já vinha exortando sobre essas oscilações e também vinha dando algumas sugestões, mas que o político ele ouve muitas vezes não valoriza o que ouve dos técnicos, dos que estão na área, simplesmente está preocupado com aquilo que lhe convém como político, exercer aquilo que é a sua atividade política e a vida está a fluir. Então, algumas crises são crises que é o resultado de não dar ouvido. É o resultado, muitas vezes, de negligenciar alguns sinais que, quando há uma exortação, quando há uma chamada de atenção, quando há uma antivisão sobre esta questão da crise. Vamos ver, o dólar era 60, agora 64, essa ausência, tudo está muito complicado. Inclusive, o próprio mercado negro não é aquilo que ontem era. Também há uma crise lá, as coisas estão de qualquer maneira, porque se o mercado negro oferecesse assim tais divisas, creio que não vamos ter problema de comprar coisas básicas no mercado, haveria facilitação de troca de dinheiros para comprar aquilo mais acolá. Então isto coloca-se em causa uma reflexão profunda do nosso governo e por tomar consciência para ver qual é a saída que deve se tomar para esta crise, o que deve acontecer, onde que se falhou, o que não se falhou e qual é a possível solução que deve se tomar em conta para que possamos sair desta situação. Porque hoje em dia, por exemplo, quando nós estamos de divisa, há aproveitamento. Só por esse alerta de combustíveis já não há combustível, mas vinha-se bastante normalmente. Só por um noticiário das 6 horas até 14 horas já não há combustível. E, quer dizer, é complicado. Se fores a ver, estas bombas, os bombeiros estavam lá a dormir. Nesse tempo, ficavam 24 horas sem abastecer nem quantas viaturas. Mas estavam lá. Então, significa que há um aproveitamento. Então, a questão de fiscalização também é muito profunda. Temos lá a inspetora agora a doutora Michelou, que precisa de tomar em conta essa questão de fiscalização. Só apareceu nas primeiras semanas, com a crise, vinham ali, carro de combustível, fiscalização, e desapareceu a equipe. Então tem a haver uma fiscalização continuada para aliviar o povo moçambicano, porque quem é sacrificado é o povo moçambicano e que já não há crédito sobre isto. Há ver que não tem combustível, por exemplo, vamos na Esquelene, depois tem combustível na Matola não há combustível, já no Esquelene, quer dizer, em que momento o caminhão entrou para abastecer e às vezes que ainda estão lá, ainda não estão no caminhão, então há aproveitamento, isso acaba torturando psicologicamente o povo moçambicano e fica sem norte para a vida. Bom, a questão do discurso do professor Dr. de Rosário, creio que é característico. Ele olha o sentido de Estado como um Estado, não olha o sentido de Estado como uma organização. Uma visão de um discurso é preciso perceber a essência do discurso, o que o discurso ela traz e qual é o benefício daquele discurso, o que quer retratar sobre isto. O discurso do Dr. Rosário sempre foram claros, olhar o Estado, a nação como em primeiro lugar, trazer uma perspectiva para desquestionar essa questão de centralismo político para o controle do exercício estatal. Então, esse discurso é um discurso que, mesmo em tempos da existência da Ana Mola, antes da existência da Ana Mola, sempre teve esse posicionamento de olhar a questão do Estado como prioridade, ver quais são os posições para serem tomados para desaliviar e trazer a evolução e crescimento da própria nação. Então, muitas vezes, olha-se esse discurso como um sentido político, traição político, portanto, não tem nada a ver. Por isso que essa questão da dispartização do Estado e a organização político-partidária é muito fundamental. Naquela época de concepção fazia sentido. Concebeu-se a organização político-partidária como a correspondência do Estado.
Mas em tempo é uma evolução que já deve despartizar. Agora há uma evolução, um crescimento, há uma percepção diferente sobre a construção do próprio Estado como tal. Então o que deve acontecer é assumir-se esta dinâmica e separar-se. E a transparência numa organização é para saber de onde que vem os fundos, o que os fundos serão aplicados, o que gera, o que não gera, como é que isto é administrado. E se formos a ver, por exemplo, muitos partidos não são transparentes. Frelimo não é transparente, Renamo não é transparente, MDM não é transparente. Então precisa que este partido novo também seja transparente. Os outros partidos também que só surgem, em das eleições desaparecem, não é transparente. Há muito dinheiro sendo gasto por partidos que, por mim, nem deveriam existir, porque não fazem nenhuma diferença. Só estão lá registrados e o pouco que o governo tem naquela época das eleições, saudações, acabam distribuindo para partidos que simplesmente carregou uma camiseta, carregou 2 bonés, anda no mercado ali com um papelinho, fala coisa que mesmo a sua consciência acusa que não vai concretizar isto. Essa desonestidade social, desonestidade até intelectual é grave. Então deveria-se olhar quais são os partidos que politicamente criam um impacto social e o povo dá algum crédito sobre isto. E esses partidos deveriam ir à corrida. Esses outros que estão ali a existir deveriam fazer um trabalho de base, primeiro para ganhar a questão da simpatia. E o projeto ser desenhado, haver um crédito. Não é só eu preencher requisitos lá na Comissão Nacional de Eleições para ganhar aquele fundo, não. E isto acaba colapsando aquele que não existe. O pouco que eu tenho, mas tem problema. Então significa que o discurso dele é um discurso que muitos partidos também deveriam aproveitar, não só para o Anamola, mas também é uma escola para MDM, para Renamo, para Frelimo, por aí tal. Este também deve ter essa escola, porque este partido, que já faz 50 anos agora, 62 anos de existência, por aí tal, o que vai acontecer é que, em tempos, com essas crises e tal, vai precisar também de apoiar-se a este tipo de discurso, tem que haver uma exigência. Então, a evolução em si deve ser respeitada, olhar a dinâmica da juventude, o ponto de incidência, sobretudo. Então, isto ajuda a evoluir, a ser mais transparente, para evitar que a situação que o próprio Venâncio disse. É muito bom que qualquer dinheiro que entra ou qualquer for arrecadar, saber da proveniência. Significa ter saber de onde veio o dinheiro, qual é o objetivo do dinheiro. Porque o que aconteceu em tempos, por exemplo, como dizia, sim, então o dinheiro vinha de um ponto, não sabia de onde vinha o dinheiro. Se o dinheiro alguém foi assassinado, tráfico de drogas, foi ali dar cotas no partido, ganhou um assento, a vida está a andar. Não, é preciso saber da proveniência e qual é o objetivo do dinheiro e aquele dinheiro porque está a tirar. Isso é transparência e integridade, acima de tudo. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Magnífico reitor também, nas últimas considerações em relação a este que é o último tema, os pronunciamentos de Rosário Fernandes em relação ao partido Anamola. Que tipo de eleitorado é que este discurso visa captar ou classificar o partido Anamola como um partido inovador, mas também propulsor de mudanças, de forma muito rápida? Eu não sei se vou dizer coisas boas, mas eu penso que o Dr. Fernandes vai ficar muito decepcionado, porque não há nada aqui novo aqui. Olhando o surgimento desse partido, a origem desse partido, os fundadores ou o fundador, de onde ele veio e por que chegou até onde está. Então, para mim, não há nenhuma novidade. Não há, quer dizer, o partido existe, vai existir, mas que vai trazer mudanças, pouco acredito. Olhando o historial. Porque tu não podes estar aqui na televisão, para esta televisão, se tu sais desta televisão para uma outra, é uma progressão. Mas tem que se saber, como que tu saíste desta televisão para uma outra televisão? Chegar naquela outra televisão, saíres dali para uma outra televisão. Então, não é problema de saída de um sítio para o outro, que se chama progressão. Pelo contrário, o currículo é feito no mesmo sítio. Então, para mim, é como não acontecesse nada. E eu lamento bastante porque o Dr. Fernandes vai sentir decepcionado, porque não haverá nenhuma mudança. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Vou então para si, professor Pangaio, para intervir de forma também muito rápida. No contexto do desafio ao partido Frelimo superar este partido na prestação de contas, é uma bandeira mobilizadora para
na mola ou então é uma arma arriscada num sistema que já é dominado pela própria Frelimo? É o seguinte, eu acho que essa é uma exortação para todos os partidos. É preciso que tenha cautela daqueles que apoiam os partidos. Precisam de analisar até que medida em que o apoio eventualmente que esteja a receber em termos de ideias, em termos logísticos, esse apoio é bem-vindo ou não. Rosário Fernandes foi vice-ministro, ex-presidente da Autoridade Tributária e ex-presidente do Instituto Nacional de Estatística. Rosário Fernandes começa com essas críticas depois de ter sido primeiro exonerado na Autoridade Tributária, depois ele pede demissão no Instituto Nacional de Estatística. Em nenhum momento, durante esse período de ocupação desses cargos relevantes do governo atual, ele trouxe essas críticas que estão a aparecer. Então, faria sentido se, na altura em que usufruía desses poderes todos, de ex-vice-ministro, ex-presidente da Autoridade Tributária, ex-presidente do Instituto Nacional de Estatística, estivesse nessa altura a poder levantar essas questões. Porque mesmo durante esse período em que ele fazia parte dessa governação, lendo o discurso dele, vê que essas situações que ele está a criticar ocorreram também durante a vigência dos mandatos dele. Mas ele ficou calado nessa altura. Não criticou isto. Por quê? Essa aqui é a questão que temos que levantar. E depois de ter deixado esses poderes, quando começa a falar de coisas que ele próprio fez parte na tomada das decisões que ele hoje critica. Porque foi o indivíduo que fez parte desse governo em cargos relevantes. Por que eu estou a dizer aqui de que todos os partidos políticos devem estar atentos aos apoios, àqueles que acreditamos que pode ser uma estratégia de se infiltrar num determinado partido, acreditar que esse já é nosso, mas e poder lhe atribuir lugares lá para depois estar a manipular. Todos os partidos têm, quer dizer, essa estratégia de infiltrar seus quadros nos outros partidos. Essa estratégia funciona. Nós vimos recentemente, se for a ver Venâncio Mondlane, quando ele foi se alinhar ao Podemos, deve ter havido alguém que aconselhou Venâncio Mondlane a poder aliar-se ao Podemos, porque se tratava de um partido em que ele havia efetivamente de consolidar a sua ideologia lá. Mas que provavelmente a pessoa que lhe aconselhou sabia muito bem que esse casamento não ia dar certo. Muito rapidamente, professor. Então, o próprio Novite rejeitou o poder, disse ao público que ele havia aconselhado Venâncio Mondlane para não poder se aliar ao Podemos. Mas provavelmente houve figuras influentes que devem ter convencido o Venâncio Mondlane a poder se aliar ao Podemos. E é aquilo que nós vimos hoje. Qual é o papel do Podemos nessa sociedade? Então, é preciso que os partidos todos eles tenham o cuidado de receber membros dissidentes, sobretudo. Aqueles que saem de um partido para o outro, tenham muita... Não pode, desde sempre nós dissemos isso, de que é preciso que se fique bastante atento de receber quadros que vêm de outros partidos.
preferencialmente cada partido busque novos quadros. Não quer dizer que feche as portas dos dissidentes, mas os dissidentes que entram nos partidos não devem logo à partida serem atribuídos cargos relevantes. Devem primeiro estudá-los e ver se efetivamente esses senhores vêm para poder municiar a capacidade do partido ou vêm para poder desviar o partido para outra questão e depois remover a ideologia real. Eu não concordo, não estou muito a favor em relação às críticas do Rosário Fernandes neste momento, sobretudo porque as críticas que ele coloca partem também da altura em que ele estava como uma peça-chave na governação. Então, por que nessa altura não criticou abertamente? Ele pode dizer que não criticou abertamente por quê? Só depois dele sair do poder e quando ele começa a fazer isso e criticar aonde? Em fórum da oposição. Então, para mim é preciso que haja essa desconfiança de todos os partidos. Eu vejo aí alguns partidos aí a vangloriar-se porque muitos dissidentes estão saindo destes partidos, estão vindo para cá, estão ficando satisfeitos com isso. Sem desconfiar que alguns deles podem estar a ser enviados, infiltrados, para poder desencaminhar aquilo que é a ideologia desse partido. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Parece-me longo este pronunciamento. Onde é que reposiciona o partido Anamola, afinal de contas, considerando o atual xadrez político? Será que o coloca apenas como a terceira maior força política ou então imediatamente como a oposição? Bem, evidentemente que a Anamola é oposição, mas eu creio que este documento, desta nova forma do Dr. Rosário Fernandes de fazer política por procuração, aqui de facto ele demonstra que empurra o Anamola para aquilo que de facto gosta sempre de ser, que é a parte hostilizadora. Se nós olharmos para os membros do Anamola, não aceitam nenhuma crítica. É assim que se calhar o Dr. Pangaia fez uma crítica, poderá ser escoraçado nas redes sociais porque é um lambebote e tudo mais. Eu creio que as pessoas devem aprender a conviver com as diferenças de opiniões e de tudo mais. E eu vejo que este discurso ou esta carta do Dr. Rosário Fernandes vem minar e agudizar essa questão das pessoas serem mais intolerantes ainda, em pontos onde ele até assume que deve-se declarar um inimigo comum, e este inimigo comum chama-se Frelimo. Quando nós pegamos a própria Frelimo, vamos perceber que a Frelimo é feita de pessoas desonestas e honestas. Então, as pessoas que você hoje está a considerar que quer lutar contra elas, quais é que são? Vai conseguir dividir o mar? Não, eu creio que não seja isso. Então, é muito perigoso criar uma organização somente para degladiar com um único partido. Eu creio que as organizações devem ser criadas para trazer uma mais-valia na nossa sociedade. Parece-me que está sendo empurrado o Anamola numa tentativa de substituir a Frelimo dentro do nosso Estado. Eu creio que a política não é feita assim. A ideia não é substituir, a ideia é trazer um valor acrescentado para a política, de modo a que as pessoas percebam que, de facto, há aqui uma nova ideologia que possam abraçar ou que possam comprar e tudo mais. Mas nestes moldes ferozes que está isto sendo feito, eu acredito que de facto vamos retardar e muito. Então eu creio que diferentemente do discurso do ano transado, que também foi por procuração do próprio Rosário Fernandes, que ouviu-se na beira através de um membro do Anamola, denominado Chamir Mendes. Eu creio que deste ano foi muito feliz, porque traz consigo vários pontos que minam o progresso da própria democracia e não só, mas retardam, sob o ponto de vista daquilo que seriam ideias novas e se calhar até boas do próprio Anamola dentro de si. Então é preciso ter muita atenção a estas palavras do Dr. Rosário Fernandes. Em parte pode ter as suas razões, que ele mesmo compreende,
mas para a questão da democracia, eu creio que não se foram muito felizes essas suas palavras. Muito bem, muitíssimo obrigado. Outro ponto que se deve ter muita atenção é que todas as declarações trazidas aqui no debate político são justamente para não apenas serem ouvidas, como também prestadas atenção, sobremaneira que aquele que tem a faca e o queijo na mão possa fazer algo para mudar o panorama atual que Moçambique está a atravessar. Foram 3 os temas discutidos, mas nós não paramos por aqui. A verdade, esta edição está a encerrar. No entanto, prometemos voltar na próxima sexta-feira com mais temas a serem arrolados nesta mesma mesa, caro internauta. E dessa forma nós estendemos o convite para que não apenas assista sozinho a esta edição, como também convide mais alguém a partir das nossas redes sociais, Facebook e WhatsApp FTV Live Debate Político, edição de sexta-feira, 26 de junho de 2026. Despedimos-nos, mas, como bem dissemos, prometemos voltar na próxima sexta-feira com mais temas a serem arrolados nesta mesa. Fique bem, ou melhor dizendo, fique com Deus e até lá.